Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta nova que a gente tem dentro da plataforma do AppSheet, que é o Autotask. Essa ferramenta a gente consegue extrair informações de uma imagem ou de texto, né, ou arquivos que a gente colocar ali, ou categorizar informações a partir de um texto que a gente coloca também dentro da plataforma. A partir de um texto que eu coloco lá numa coluna, ele vai categorizar, ele vai analisar esse texto e categorizar a partir dessas informações. Então, é muito parecido com o OCR, principalmente na extração de informações de imagem, só que aí vem com a inteligência artificial somando, né, nessa ferramenta, nessa automação, para facilitar a nossa dinâmica de configuração dentro do AppSheet, né, e ter o retorno dessa informação a partir de um prompt, a partir de um script que eu informar ali para a inteligência. Tá? Então, o intuito do vídeo de hoje, vou mostrar para vocês essa plataforma, mostrar um pouquinho para vocês também do aplicativo de marcenaria que eu desenvolvi junto com um cliente, né, um cliente parceiro. E esse aplicativo a gente vai também trabalhar ele com a distribuição. Então, quem tiver interesse em revender, quem tiver interesse em trabalhar com esse aplicativo, seja para a sua marcenaria, para uma indicação que tiver, entre em contato com a gente, a gente vai deixar o contato, o e-mail aqui embaixo na descrição desse vídeo. E nesse vídeo a gente vai mostrar também um pouquinho para vocês desse aplicativo, como que ele funciona e como que a gente vai agregar essa ferramenta, né, do Autotask dentro dele. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Nosso aplicativo, ele é um aplicativo no intuito de geração de orçamentos e contratos para marcenaria. E dentro desse aplicativo eu vou agregar a ferramenta Autotask para alguma função, para alguma operação dentro da aplicação. Tá? Para falar um pouquinho aqui do aplicativo para vocês, ele tem uma série de funções, né, e automação para que aconteça a geração do orçamento e a geração do contrato. Então a gente tem uma tela de menu, né, com os calendários aqui de orçamentos, manutenção e visitas que são realizadas ali na marcenaria. E dentro disso a gente vai ter cadastros. Dentro desses cadastros a gente tem empresa, colaboradores, fornecedores, né, uma série de cadastros para agregar ali num lançamento, né, para somar ou levar, né, essa informação para o nosso orçamento. Assim como esse aplicativo ele tem alguns diferenciais, como cálculo de taxas de regime tributário, que a gente tem Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, e a gente tem variações de formas de pagamento, onde dentro do orçamento eu consigo parcelar a minha forma de pagamento a partir dos percentuais, né, que eu defino dentro desse cadastro. E também a gente tem um prazo de produção, que a partir de um valor que eu defino de entrega e montagem, ele vai calcular esses dias dentro do meu orçamento. Tá? Então, esse seria o nosso menu cadastro, né, com algumas informações básicas. Dentro do nosso orçamento vai ter todos os orçamentos, né, que são lançados com status e data. E dentro de cada orçamento a gente tem uma dinâmica aqui de SVG para trazer essa informação na nossa tela, né, de visualização, e as informações do nosso orçamento. Tá? É muito legal vocês colocarem essa dinâmica também de minimizar alguma informação, então vocês acrescentam uma coluna a mais, que ela vai ser um yes ou no com uma edição dentro da view, né, para vocês conseguirem ter essa dinâmica também de minimizar alguma informação ou maximizar para ver essa descrição, né, que ela traz dentro da view. Serve muito bom para otimizar, né, a nossa tela, né, deixar um design um pouquinho mais intuitivo. Então a partir disso eu vou decorrer esse orçamento fazendo um lançamento de ambientes, né, e valores, módulos periféricos, produtos, né, dentro dele. Então a gente tem aqui, por exemplo, ambientes, onde que eu acrescento o ambiente. Eu acho interessante essa configuração de view, né, também de vocês terem esse manuseio de dinâmica de para a esquerda ou para a direita vocês fazerem alguma ação dentro da visualização da tela. Matheus, como que eu faço isso? Dentro do mobile, dentro da aplicação, vocês vão ter a view. Essa view, por exemplo, ela é a visualização dos ambientes. Então a gente ambientes, na verdade seria o ambiente 2 aqui, que ele está para definição como deck. E esse deck, ele tem a configuração dentro da behavior,
para a esquerda e para a direita, né, onde vocês conseguem definir uma ação que vai acontecer nessa dinâmica de rolagem, né, da tela. Muito legal, otimiza bastante o aplicativo porque vocês tiram a ação da tela e deixa ali oculto, né, de uma forma mais dinâmica ali de acontecer. Então, se eu clicar, que é a minha ação principal aqui da View, eu vou visualizar esse ambiente. Também a gente tem uma dinâmica aqui de SVG, né, para mostrar essas informações. E aqui eu vou ter os lançamentos, né, dos meus módulos, dos meus periféricos, MDFs e serviços, né, que podem ser feitos dentro desse orçamento. Beleza? Aqui são tabelas relacionadas, né, onde que ele vai trazer essas informações. Voltando aqui no nosso orçamento, a gente tem mais algumas informações que são de manutenção e medição. Dentro dessas ações, que são as mesmas opções que eu tenho na tela inicial, medição e manutenção, a gente consegue fazer medições para esse ambiente, que é aquele lançamento onde que eu relaciono arquivos e informações que eu vou enviar para os meus montadores, para os meus marceneiros. Então eu tenho uma dinâmica de notificação, onde eu clico, ele já vai enviar encaminhar, né, redirecionar para essa notificação do WhatsApp. E a partir disso, a gente vai ter as manutenções, que é na mesma dinâmica, seria manutenções no ambiente de um orçamento específico, que ele traz também os abertos, né, com a dinâmica aqui de mapeamento desses endereços, que eu vou fazer a minha manutenção, e o meu calendário, né, para visualizar cada dia que eu tenho um lançamento. Tá? E a partir disso a gente tem uma dinâmica de relatórios, né, onde que eu tenho o dashboard, para mostrar de uma forma mais gráfica essas informações dos meus orçamentos e contratos. Também nossos relatórios que eu consigo emitir a partir de uma data inicial e final, uma lista dos meus ambientes, né, que foram contratados e com valores ali também. Então aqui no adicionar eu tenho a dinâmica de filtro que ele vai buscar dentro da minha tabela de orçamentos. Beleza? Eu já mostrei para vocês aqui no canal como que vocês fazem essa dinâmica de filtro, né, na configuração de PDFs. E a gente vai voltar aqui na tela inicial. Bom, vamos então para o nosso lançamento do Autodesk. Como que eu pensei em trazer para vocês essa ferramenta e elaborar aqui uma instrução, né, para vocês utilizarem? Eu tenho aqui uma dificuldade, né, vamos falar assim, dentro do meu aplicativo, onde no cadastro dos meus fornecedores, muitos fornecedores eles mandam uma imagem, que seria a imagem ali do Sintegra, onde que contém as suas informações, né, o CNPJ, inscrição, razão, enfim, todas as informações, né, referentes. Matheus, eu poderia adicionar, informar o CNPJ e usar automação para ele carregar o CNPJ buscando essas informações? Sim. Eu tenho um script, inclusive, que faz essa captação, né? Só eu informando o CNPJ. Mas numa dinâmica de imagem, né, para ele extrair essas informações de uma imagem, eu posso utilizar a ferramenta do Autodesk para carregar, né, essas informações, inclusive com dinâmica de imagem diferente, né, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, seguindo uma mesma orientação. Então, para isso, a gente, no nosso banco de dados, eu incluí uma coluna chamada imagem, aqui dentro da minha tabela de fornecedor. Então incluí aqui essa imagem, tá? E no nosso aplicativo eu deixei a imagem aqui para que quando a gente acessar ele seja uma informação inicial. Eu tenho a obrigatoriedade do CNPJ, mas com uma fórmula de que se a imagem estiver em branco, meu CNPJ é obrigatório. Mas se não, se eu preencher a imagem, eu não preciso colocar o CNPJ porque ele vai carregar essas informações. Então, vou vir aqui na automação, a gente desabilitei aqui a consulta do CNPJ e vou criar um novo boot chamado não, Matheus, vou criar novo, rename, chama ele aqui de extrair CNPJ. Vou configurar esse evento na mesma nomenclatura. E aí eu vou deixar para quando eu adicionar no lançamento, a condição ela vai ser is not blank imagem.
porque eu não quero que a imagem esteja em branco, né, para ele acontecer. Ele tem que acontecer só quando a imagem estiver preenchida. Beleza? A gente vai colocar dentro da tabela, acho que é ambiente de orçamento, fornecedores, e adicionar uma step. Então essa step eu vou criar uma nova, utilizando a ferramenta Autodesk. Essa ferramenta ela é uma ferramenta de um plano Enterprise. Vocês vão ter um custo de mensalidade em torno de 119 a 139, dependendo se vocês fecharem um anual ou um mensal. E essa ferramenta ela vai servir não só para extrair, mas para categorizar informações também. Que eu vou mostrar o exemplo para vocês de extrair a partir de uma imagem ou pode ser arquivo. Então, nesse exemplo eu vou usar a imagem, mas vocês têm a dinâmica também de utilizar um arquivo para ele extrair essas informações. Ele pode também, além de extrair, fazer resumos, né, de acordo com aquilo que eu orientar ele a fazer. E também a opção de categorizar, que aí ele vai ler aquelas informações e categorizar de acordo com a instrução que você passar. Então vou usar aqui o extract. A gente vai colocar o input da imagem. Eu vou retornar um valor. Esses valores eles vão ser CNPJ, a razão, o nome fantasia. A gente vai adicionar mais aqui. Eu tenho que garantir o e-mail, celular. Deixa eu ver se vem o e-mail na imagem. Bom, geralmente na imagem do Sintegra não vem o e-mail. Então, aqui nem o e-mail e nem o celular. Então, a situação da Cefaz ele vem. O endereço ele vem. Descrição a gente pode utilizar como a natureza. Pode ser. E-mail. Banco, agência, Pix, eu acho que de demais ele não vai trazer nenhuma dessas informações. Então beleza, eu vou tirar aqui o e-mail, o celular e a gente vai carregar essas informações da imagem, por exemplo. E na instrução a gente vai dar a seguinte instrução para eles. Eu vou colocar aqui um prompt, mas vocês podem copiar, né, exatamente na mesma dinâmica, solicitando para ele extrair os campos conforme o documento que vocês emitirem e retornando naqueles campos respectivos, né, aqui do aplicativo. Aqui no caso é para salvar dentro da tabela, tá? Essa informação e beleza. A gente vai salvar aqui a aplicação para extrair da imagem essas informações. Beleza? A gente vai voltar dentro do nosso aplicativo. Eu vou atualizar aqui a minha tela, os fornecedores, e aí eu vou adicionar. Então, vou adicionar uma nova imagem. Vou buscar essa conforme a dinâmica do Sintegra. A qualidade ideal é que ele esteja numa qualidade boa. E salvo, tá? Não vou preencher nenhuma outra informação. Salvo a orientação para ele fazer, né? Salvo a informação para ele fazer ali o processo. Aí está sincronizando. Vamos aguardar um minutinho. Beleza, assim ele já teria que carregar todas as nossas informações. Mas é ótimo que dá errado para a gente mostrar mais opções aqui para vocês. Então, conforme eu extrair, deixa eu ver aqui minhas instruções, ok, vamos testar aqui, vou pegar aqui Caching, vou selecionar uma linha, dar um refresh aqui, beleza, seleciono a imagem que eu importei, e aí eu vou rodar um teste. Beleza, ele carregou as minhas informações aqui no meu teste, só não carregou o CNPJ. Ok. Deixa eu ver o resultado do JSON. O CNPJ ele trouxe ele também. Porque ele não carregou? Pode ser alguma questão
Numeração da coluna. CNPJ está como number. Vou deixar aqui como text, para a gente fazer um novo teste. Porque como ele está como number, ele pode não aceitar, né, aqueles caracteres especiais que a gente informa. A gente volta aqui na automação. Teste. Vou dar aqui um teste novamente. Perfeito. CNPJ, Ambev, Fantasia a gente não tem aqui na informação, então vamos atualizar aqui o nosso aplicativo. Deletar. Adicionar um novo. Não. Beleza, salvar. Agora ele tem que carregar nossas informações conforme a extração ali, né, do arquivo, da imagem. Como eu comentei para vocês, se for como arquivo, ele também entende, né, ele também faz a mesma leitura. Então já trouxe aqui o Ambev, CNPJ, a descrição, o endereço, né, e assim eu posso completar o cadastro desse fornecedor conforme as demais informações, né, que ele possui. Beleza? Então ele já traz uma base conforme a minha imagem. Beleza, agora vamos fazer o lançamento de uma outra imagem. Vamos selecionar aqui como se fosse uma outra consulta, né, um outro arquivo que eu tenho essas mesmas informações de CNPJ e demais, né, que eu quero carregar. Então eu coloquei essa imagem aqui, salvo. E aí a gente vai fazer o mesmo teste lá na automação. Salvei a minha imagem, ó, Ambev, CNPJ, descrição e as informações. Tá? Carreguei dois tipos de imagens diferentes, só que a inteligência artificial, conforme a orientação, a instrução que a gente passa para ela, ela vai correr aquele arquivo e buscar, né, essa informação. Então isso é uma alternativa muito boa, né, para quem utiliza ou alguma configuração pelo OCR trabalhar com a ferramenta do Autodesk. Nessa função que eu mostrei para vocês é extrair informações de algum arquivo ou imagem, mas vocês têm a possibilidade também de categorizar. Então, conforme algum texto que for descrito, né, na coluna, eu quero colocar lá um contrato, quero descrever ali um contrato inteiro, copiar e colar para ele analisar aquele contrato, categorizar conforme a instrução que eu passo para ele. Ok? Né? Ele dá certo, ele vai retornar esse valor conforme a análise que ele fizer daquela informação. Então essa ferramenta é muito boa, né, para automatizar esses processos com a ajuda aí da inteligência artificial dentro de uma própria ferramenta do AppSheet. Tá? Espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês e até um próximo vídeo.